Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo, como sempre agradecendo a espiritualidade amiga, superior, que nos envolve, todos os seres multidimensionais que olham pela nossa vida, pelo nosso trabalho, por todos nós. Sem mais delongas, vamos aqui a alguns temas, que se der tempo a gente fala sobre todos, que os pedidos são muitos, né? Estão numerosos os pedidos para temas nos vídeos. Eu vou aqui começar falando sobre o pedido do Sidney Felizardo, que ele falou, para que eu fale mais um pouco sobre falsas amizades que a pessoa encontra durante a vida. E essa questão aqui das falsas amizades, nós somos atraídos para onde nossa sintonia puxe, vamos dizer assim. Então, as pessoas, às vezes, elas são atraídas para a nossa vida, ele fala em falsas amizades, porque ele deve ter tido, né? Quem não tem uma falsa amizade na vida? Todos nós já tivemos falsas amizades, né? A gente acredita muito numa pessoa, coloca toda a nossa confiança naquela pessoa e, no entanto, quando você futuramente descobre, aquela pessoa falava mal de você por trás, né? Tinha, vamos dizer, a chamada duas caras, né? Na sua frente é de uma forma, por detrás é outra. Aí aquilo, quando você descobre, você se decepciona, né? Nós todos ficamos decepcionados. Mas só que aquilo ali só foi atraído para a nossa vida pela nossa sintonia vibracional, né? Por algo que fizemos no passado, ou porque temos que resgatar alguma coisa desta vida mesmo, ou como uma prova para nós, né? Às vezes Deus coloca isso, essas situações e essas pessoas para aparecerem no nosso caminho, para nos provar alguma coisa, alguma situação que a gente possa querer estar mudando, né? E os umbralinos vêm e colocam essa pessoa no nosso caminho, e Deus deixa que aconteça isso, primeiro pela nossa sintonia, né? Que já fizemos também coisas terríveis no passado. E segundo, porque precisamos passar por aquilo como prova, né? Se nós, vamos dizer assim, perdoarmos essas pessoas, né? Vamos deixar na mão de Deus essas pessoas, nós ganhamos pontos com a espiritualidade. Compreende, pessoal? Porque se você não está fazendo nada contra uma pessoa, e essa pessoa fica de falsa amizade com você, é, entrando na sua casa, né, sabendo da sua vida, você, sem saber que é uma pessoa falsa, você conta tudo da sua vida, conta seus projetos, aí os projetos não dão certo porque aquela pessoa é falsa, aquela pessoa tem energia ruim e acaba por, vamos dizer assim, decretar a falência daquele seu projeto na vida. Tudo isso, pessoal, são coisas atraídas por nós mesmos. Nós mesmos atraímos essas coisas, entende? Quando nós mudarmos totalmente nosso padrão de pensar pela humanidade, nós vamos não ter mais essas coisas na nossa vida. Essas coisas não vão aparecer mais, entenderam, pessoal? Então, essas falsas amizades que nos acontecem são isso, são os padrões nossos mesmos, né, que estão correspondendo a essas pessoas, a esses mesmos padrões, por N motivos, como eu acabei de falar, né? Por nós mesmos ou porque nós precisamos, né, pessoal, passar por isso, ok, Sidney? O outro pedido aqui é da Aline, que ela está vivendo um momento de mudança da mediunidade e depois que ela está fazendo um trabalho num centro espírita de mediunidade, para avançar com a mediunidade, ela está tendo visões, às vezes até dentro do ônibus, dentro da condução ela tem visão, né? São visões de ressonâncias aí que surgem, né, para quem está mudando mesmo esse padrão aí da mediunidade, porque a mediunidade, pessoal, quando ela vai entrando na nossa vida, ela entra de várias formas e ela não entra de uma forma igual a outra. Uma pessoa não é igual a outra nem na forma de apresentar a mediunidade. E nesse caso aqui, ela está tendo visões, né? E ela quer saber se são desencarnados que estão se apresentando para ela, se é coisa da cabeça dela, se são pensamentos que ela está tendo. E essas visões vão surgindo dependendo do pensamento dela, né? Se é tudo fruto da imaginação, ela está pensando, né? Porque de olhos fechados mesmo ela vê, mas é exatamente, né? Ela está vendo com o terceiro olho. O terceiro olho seu, Aline, deve estar mudando, né?
deve estar se abrindo a pineal, a hipófise, e o chakra frontal, quando ele tem essas aberturas, acontecem essas visões extrafísicas, né? E normalmente são visões de passado, presente, talvez até futuro. E são visões também de dimensões paralelas, né? Mundos paralelos, porque os mundos eles estão adentrados, né? Interpenetrados, na verdade, uns aos outros. Às vezes, de repente, quando a gente fala que nós temos um portal próximo da nossa casa ou na nossa casa, ali na realidade é um portal, é uma dimensão que está adentrada, interpenetrada à nossa realidade física. Por isso, né, essas visões suas, a mim também me acontece isso, né? Às vezes eu vejo o quê? Eu vejo a bomba que ainda ia explodir na França. Um exemplo, eu vi uma cidade na Bélgica que estava na correria, uma correria imensa de pessoas, porque os terroristas tinham explodido bombas, né? Então essas coisas todas são, não é visão remota, né? São trazidas pelas correntes astrais. Entenderam, pessoal? Essas correntes astrais, elas envolvem o plano astral e elas vão para lá e para cá. São correntes que vêm mesmo, como o mar, como as correntes do mar. Vocês lembram daquele tsunami na Malásia, na Ásia? Aquele tsunami, ele foi refletir aquelas ondas do mar aqui no Rio de Janeiro, né? O mar subiu mais de metro na região ali de Niterói, da cidade de Niterói. Os pescadores tiveram as suas casas invadidas pelas águas, coisa que nunca tinha acontecido antes, pelas correntes que vieram do mar, né, refletidas daquele tsunami. Assim mesmo são as correntes astrais, né? Nós vivemos envoltos no mar de correntes astrais, correntes para lá e para cá. E essas correntes, elas nos trazem visões de outros lugares. E quem está abrindo a mediunidade, quem está trabalhando agora com uma nova visão, uma nova realidade do mundo espiritual, está sujeito a isso aí que você está passando, né? Mesmo de olhos fechados, você vê, porque os olhos físicos, eles não têm nada a ver, o olho físico, né? Com os olhos do terceiro olho, com os olhos do espírito, né? O para-chakra nosso, ele fica aberto 24 horas, se nós tivermos ele aberto, certo? É olhar e ver, né? Por que que às vezes eu tenho que me manter com o olho físico? Porque não dá para viver só vivendo, olhando com o olho espiritual, eu ficaria até insana. Portanto, tem que fazer certas coisas para ir medindo, né, a qualidade, a quantidade dessas visões, para que não me afete, né? Senão eu ficaria doente, talvez até ficaria louca. E acontecendo isso, é que eu tenho que ficar sempre trazendo a mediunidade naquele controle. A mesma coisa você tem que começar agora a controlar, né, a sua mediunidade, você tem que harmonizar seus chakras, colocar eles equilibrados, porque, de certo, os superiores eles estão mais fortes, né, mais na atividade do que os inferiores, por isso está havendo esse desequilíbrio. Na minha opinião, é isso. Você tem que trabalhar mais agora os chakras inferiores, para que eles te prendam mais na terra. Consequentemente, o teu chakra frontal ele não vai fechar, mas você vai parar de ter, né, essas visões que estão te incomodando, né? E você pergunta se são desencarnados se apresentando a você. São essas correntes astrais. Pode ser encarnado e pode ser desencarnado, né? Como eu acabei de falar. De repente, você ainda não tem a capacidade de olhar se aquele ser que está se apresentando, inclusive você diz que até deu o nome de Paulo, ou seja, esse aí que deu o nome de Paulo, para minha opinião, deve ser algum desencarnado, né? Porque o encarnado, ele não tem essa capacidade, o que vive preso ao cordão de prata, ele não tem ainda essa capacidade de ir até outro e dizer assim, sou eu, certo? Porque ele depende dos mentores, ele depende de muita coisa. Então, eu não posso sair aqui do meu corpo e ir a alguém sem autorização dos mentores, sem os mentores estarem me dando essa qualidade do trabalho, para eu dizer, falar assim, olha, fulana, Aline, eu sou a Sueli, compreende? Eu não posso fazer isso. Por isso, eu acredito que esse Paulo é um desencarnado, entendeu? E esse Paulo, sendo desencarnado, o que você vê encarnados e desencarnados ao mesmo tempo, ok, Aline? E porque você está nesse fato aí, nessa situação de ainda estar desenvolvendo a mediunidade. E como ela é diferente para várias pessoas, né?
A mediunidade, ela se apresenta de forma ostensiva mais para uns, menos para outros. E você tem que equilibrar isso aí, equilibrando o seu campo bioenergético. Equilibrando o seu campo bioenergético, você vai estar atuando na sua mediunidade, da forma que mais você queira, ou mais ostensivamente ou menos ostensivamente. Ok, Aline? Outra coisa aqui também, outro pedido também, tem muitos, né? Como eu falei, tem vários pedidos. A gente vai falar muitos aqui em outros vídeos, que o assunto são assuntos muito longos, nós vamos falar em outros vídeos. Aqui me pediram a Juliana para Curtin, Juliana Curtin, minha amiga, que ela está sempre comigo no Facebook, no Messenger, no WhatsApp. Ela pediu para falar sobre filmes que impressionam as pessoas. As pessoas veem filmes e ficam impressionadas e até levam, né, aquele tipo de filme, aquelas abordagens das cenas para a sua realidade psíquica e que fazem com que às vezes até se sintam mal, outras sintam bem. Mas, na verdade, quando os filmes impressionam, eles impressionam mais pelas qualidades psíquicas negativas do que pelas qualidades psíquicas positivas, ok? Então, os filmes que impressionam, eles impressionam no nosso subconsciente, né? Porque quando, por exemplo, assim, quando você faz uma meditação guiada, você está ouvindo com fone de ouvido, você pode dormir antes da meditação acabar. Mas você, quando volta, que acorda, você está vendo, a meditação já acabou. Mas não tem importância, porque o seu subconsciente pegou tudo, compreende? Então, dessa mesma forma que trabalha o subconsciente com o perispírito, as impressões ficam no perispírito, né? E acontece que essas impressões de cenas mais fortes, né, para pessoas que não estão equilibradas emocionalmente, é terrível, né? As pessoas que são desequilibradas psiquicamente, mentalmente, por problemas diários que elas já têm na vida, né, por problemas psíquicos, né, de nervos e outras coisas mais, são pessoas que eu aconselho a não ver certos filmes, porque elas vão ficar impressionadas com certeza. E aquilo ali vai ficar gravado no perispírito delas. Até ela dissipar, de repente a cena é tão forte que vai ser até difícil dissipar aquilo ali dela, né? Então ela tem que procurar não ver esses filmes, é o conselho que eu dou. Esses filmes que impressionam, esses filmes que impressionam assim, as pessoas, não devem ser vistos por pessoas que estão desequilibradas emocionalmente, desequilibradas psiquicamente, com problemas diários já para elas, ok, pessoal? Então, fiquem com Deus, até a próxima. Nos outros vídeos eu vou responder a mais pedidos que estão aqui, que são muitos, né? Eu vou respondendo a 2, 3 assuntos em cada vídeo, ok? Fiquem com Deus, até a próxima. Espero que tenham gostado. Muita paz, muita saúde. Namastê para todos. Paz e prosperidade para vocês e toda a sua família.